nosso estudo está a acompanhar o povo de Israel depois que saiu do Egito. Fizemos o trajeto com o povo durante cerca de 3 meses até que chegassem junto ao Monte Sinai, no sul da península, e ali diante do Monte Horebe, o Senhor quis se manifestar ao seu povo e falar com ele diretamente. Nós vimos que esta experiência foi tremenda, especial, mas que também provocou muito medo no povo. E ao fim da experiência, em vez do povo ficar feliz e dizer que coisa maravilhosa, somos o único povo da terra que tem um Deus que fala diretamente connosco, nós ouvimos a sua voz. A decisão do povo não foi essa. O povo disse a Moisés: isto é muito complicado, vai tu e sobe ao monte, e tu fala com Deus, e depois o que Deus te disser dizes a nós, e nós aceitamos e ficamos assim. E dissemos aos irmãos na altura, foi a primeira grande falha do povo, porque aí optou por uma fé de segunda mão, e fé de segunda mão não salva. Fé de segunda mão não salva. Mas Moisés subiu ao monte, e diz o texto sagrado que ele ficou lá 40 dias e 40 noites e que durante este tempo ele recebeu de Deus a orientação que nós conhecemos como lei e que está espalhada nos primeiros 5 livros da Bíblia, essencialmente de Êxodo em diante, se bem que nós queremos que aquilo que Deus revelou a Moisés no monte esteja também no livro de Gênesis, ou seja, parte daquilo que foi, por exemplo, a criação e que Deus mostrou e Moisés ficou a saber. Temos estado então a pensar, ou a tentar esquematizar e compreender de uma forma um pouco mais completa aquilo que seria a lei. Estamos a fazê-lo seguindo o esboço que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Quando pediram a Jesus que resumisse a lei, Jesus a resumiu de forma muito simples em 2. Toda a lei se resume em: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é esta que é a orientação da palavra do Senhor. Então nós dividimos o nosso estudo da lei, ou seja, daquilo que Deus deu a Moisés no monte, em 2 partes. Amar a Deus, amar ao próximo. Na sua relação com Deus, Deus deu ao povo, aquilo que tentamos esquematizar aos irmãos, Deus deu ao povo 3 princípios básicos, ou 3, pontos para esta relação. O ponto 1 dizia respeito às atividades propriamente ditas, pode pôr o esquema. Já está, pronto. A primeira parte, então, do amar a Deus, para que o povo se relacionasse com Ele, Deus deu ao povo sacrifícios e festas. Os sacrifícios para uma relação pessoal. Quando eu tiver um problema com Deus ou alguma coisa a relacionar com o Senhor, algum tipo de sacrifício eu posso fazer. É pecado? Tenho um sacrifício para fazer. É holocausto? Eu tenho um sacrifício para fazer. Estou feliz? Eu tenho uma oferta para fazer. Recebi uma prenda? Eu tenho alguma coisa para dizer ao Senhor. E havia um tipo de sacrifício para todas as circunstâncias em que o povo estivesse. Individualmente. Coletivamente, Deus deu ao povo festas, celebrações, para que em família ou em nação, como nação, celebrassem ao Senhor. Então havia uma festa semanal, que era o sábado, uma festa mensal, que eram as luas novas, e depois festas ao longo do ano, algumas que duravam uma semana, não é? E quem gosta de festas diz: uau, eu gostava de ser judeu, uma semana inteira a festejar. Bem, irmãos, quem não é judeu tem o Senhor Jesus no coração e vive em festa constante, ou pelo menos deveria ter festa constante no coração. Em segundo lugar, Deus deu não apenas ao povo isto, mas deu ao povo um local de adoração. E na semana passada nós gastamos algum tempo aqui a tentar compreender o tabernáculo, como é que ele foi construído, como é que ele foi feito, cada uma das suas partes. Tivemos até para quem não veio, eu vou deixar isto, que é para ficar assim um gostinho de que eu devia ter vindo. Vimos até um vídeo em 3D que os irmãos desceram da montanha e passearam pelo tabernáculo. Foi bom. Para quem veio, foi bom. Foi giro, foi uma maneira de nós entendermos um bocadinho melhor o tabernáculo. O tabernáculo foi dado para que o povo pudesse ter um local de adoração. Característica chave do tabernáculo: era móvel. Móvel. Para dar a ideia de que Deus estava sempre com o povo, sempre no centro do acampamento, aonde quer que o povo fosse. Ao contrário de um templo fixo, onde as pessoas tinham que se deslocar para ir, Deus não disse: construam um templo aqui no Monte Sinai. Não, Deus deu um tabernáculo, uma tenda. Onde vocês forem eu vou junto. E isto já mostrava que o Deus de Israel era um Deus diferente.
Mas em terceiro lugar, nós vamos ver hoje então, que o Senhor vai dar ao seu povo sacerdotes. Porquê? Porque era necessário que o povo tivesse alguém que oficiasse os sacrifícios, que dirigisse as festas e que ensinasse a lei. Bem, o sacerdócio não é propriamente uma novidade, como nesta imagem que os irmãos vão ver de um sacerdote egípcio. Todas as religiões antigas tinham sacerdotes. A maior parte das religiões do Médio Oriente tinham também sacerdotisas. Uma característica interessante, porque em Israel não há sacerdotisas, só há sacerdotes. O Senhor não estabeleceu mulheres no sacerdócio. Portanto, normalmente, estas pessoas, esta classe sacerdotal, detinham um conhecimento especial dos deuses, ajudava o homem a chegar aos deuses, através normalmente de celebrações religiosas, e muitos deles ocupavam posições importantes de liderança a nível nacional. Por exemplo, os egípcios tinham um respeito enorme pelos seus sacerdotes, e a classe sacerdotal era a única que o faraó não tocava. Se lembrarem, isto é fazer um pedido muito grande, não é? Os irmãos comem tanto queijo, mas pronto, se lembrarem da história de José, pastores, a gente já viu José, foi o ano passado, pois foi. Quando estudamos a história de José, os irmãos viram que a certa altura José praticamente adquire toda a terra do Egito para o faraó, mas há um pedaço de terra que ele não adquire, a que pertencia aos sacerdotes, por causa do respeito que esta classe tinha no Egito, e não era só no Egito. E entre os israelitas, bem, inicialmente nós percebemos que a função sacerdotal para o israelita tinha a ver com as ligações com Deus, tudo o que dizia respeito à ligação com Deus. Esta função sacerdotal era preenchida pelo ancião patriarcal da família. E o primeiro patriarca é exatamente Abraão. E nós sabemos que Abraão fazia sacrifícios com alguma frequência. E vemos vários episódios em que Abraão faz sacrifícios. Abraão era um construtor de altares. Onde ele ia, fazia um altar e fazia sacrifícios ao Senhor. E portanto nós vemos Abraão fazendo isto. E ele passou isto a Isaac. Isaac passou isto a Jacó. E nós vemos sempre o ancião, o patriarca da família, a tomar a iniciativa. Se os irmãos se lembram, outra vez pedir a memória dos irmãos. Enfim, eu gosto de espicaçar, que é para evitar. Isto é um exercício para combater o Alzheimer, irmãos, também, entre outras coisas. Quando a família de Jacó errou, os dois filhos dele fizeram uma barbaridade, foram lá e deram cabo de todos os habitantes de Siquém masculinos. A situação estava difícil e Jacó disse, não, nós temos que purificar a família. Então eles saem de Siquém, vão mais para baixo para Hebrom e quando chegam ali, Jacó lidera a família num culto, em sacrifícios ao Senhor, e ele assume a responsabilidade. Portanto, o sacerdote na família israelita era normalmente o ancião. Percebemos que, com o desenvolver do tempo, esta posição passa a ser uma posição ocupada pelos primogênitos. Os primeiros filhos da família tinham a responsabilidade de dar continuidade à função sacerdotal. É por isso que quando nós lemos, mesmo antes de Deus estabelecer uma tribo e uma família de sacerdotes, já falava de sacerdotes. Então, mas quais sacerdotes? Eram os primogênitos. Nós vamos ver o texto sagrado que isto realmente acontecia. Então, o Senhor vai estabelecer uma classe sacerdotal a partir da tribo de Levi. Esta tribo não vai receber terra, vai receber algumas cidades em Canaã, ao todo 48, segundo nós lemos na palavra do Senhor. Era uma tribo que não ia se dedicar ao campo, nem à criação de gado, mas ao serviço a Deus. E quais eram as funções dos sacerdotes? Os irmãos têm aí? O quadro ajuda a guardar. Eles tinham que conhecer a lei melhor do que ninguém. Afinal de contas, eles iam ter tempo para isto. O tempo em que eles não precisavam estar no campo, o tempo que eles não precisavam estar a tomar conta dos animais, eles podiam se dedicar ao conhecimento da lei. Entre os sacerdotes e entre os levitas vão surgir a maioria dos escribas, aqueles que vão copiar os textos e que vão guardar a lei de Deus. E eles precisavam conhecer a lei exatamente para poder ensinar a lei e passar a lei aos outros. Quando o irmão hoje quer conhecer a lei, quando o irmão quer saber alguma coisa sobre a lei, vai ter com um advogado. Porque o advogado
fez esse trabalho, ou seja, gastou tempo a estudar a lei. E nós apanhamos um calhamaço daqueles de direito e dizemos assim, nem pensar, até porque é uma leitura muito pouco agradável. Mas ele tem a obrigação de a ler e de conhecer. Diz, não, no artigo tal, no ponto tal, no parágrafo tal, na linha tal, não sei o quê. Pronto, eu não sabia. Olha, pergunta a quem sabe. Entre Israel, quando se queria conhecer a lei, perguntava-se a alguém da classe sacerdotal, da família dos levitas. Consultar a Deus pelo povo era uma das responsabilidades que eles deviam ter, ou seja, o sacerdote perguntava a Deus, levava as questões do povo ao Senhor. Lembram-se, por exemplo, Ana, ela vai até à tenda, ela ora, ela pede a Deus um filho, e depois o sacerdote pergunta, queres saber alguma coisa do Senhor? E ele então, não é? Porque ele primeiro pensa que ela está bêbada, e depois ela explica que não, e ele dá-lhe a resposta daquilo que Deus teria dito, e serve também como palavra profética. Era a função do sacerdote interceder pelo povo, ou seja, ele orava pelo povo e levava os pecados do povo à presença do Senhor, pedindo a Deus que perdoasse. Era responsabilidade do sacerdote. E é claro, era importante que ele fizesse os sacrifícios. Os sacerdotes eram responsáveis por dirigir os sacrifícios, não somente em favor individual das pessoas, mas das famílias e da nação, e ministrar todos os materiais sagrados que Deus tinha colocado no tabernáculo. Nós percebemos que o momento de transição para um grupo especial se dedicar ao ministério sacerdotal está em Êxodo capítulo 32. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias aí, rapidamente em Êxodo capítulo 32, é aquele momento dramático da história. Diz assim, Êxodo 32, a partir do versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Porquê que os levitas vão ser escolhidos para ser a tribo sacerdotal, irmãos? Não foi por causa de Arão, porque Arão aqui, inclusive, foi responsável por muita coisa triste. Foi porque nesta hora, quando Moisés chama a atenção do povo e diz, quem está com o Senhor? Quem está com Deus de verdade? Porque esta hora é hora de assumir posições. Como quem traça um risco na areia e diz, quem é do Senhor, passa para o lado de cá. E quem veio foi a tribo de Levi. É por isso que mais tarde, nós vamos ler, os irmãos vão ouvir apenas a leitura, está no livro de Números. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. A tribo de Levi vai ser então escolhida para, através deles, ser feito o trabalho sacerdotal. Os levitas foram escolhidos pelo Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, serão então consagrados de forma específica para este serviço. E dentro dos grupos de levitas, nós temos então grupos diferentes, conforme nós podemos ler no livro de Números. Haveria estes grupos diferentes que estão aqui. Os sacerdotes propriamente ditos eram a família de Arão e apenas a família de Arão. A família de Arão é aquela que vai fazer o trabalho sacerdotal propriamente dito. Os levitas vão ser os auxiliares. Quem fazia o sacrifício propriamente dito, de matar o animal e de apresentar na presença de Deus, quem dirigia as cerimônias e as festas, estes eram os sacerdotes que pertenciam à família de Arão. Inicialmente Arão e os seus filhos, depois isto vai crescer evidentemente à medida que a família vai se desenvolvendo. Mas os levitas estavam divididos em 3 grupos. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas, conforme eles eram filhos dos descendentes de Levi. Então, os coatitas, descendentes de Coate, filho de Levi, Levi teve 3 filhos e por isso estes 3 grupos diferentes, eram os que estavam mais próximos dos sacerdotes. Porquê? Porque Arão era coatita, pertencia a este grupo. Portanto, dentro dos coatitas saíram os sacerdotes. Os outros coatitas que não eram da família de Arão eram aqueles que tinham a responsabilidade de dar assistência mais direta ao trabalho que era feito pelos sacerdotes. E eram também os responsáveis por transportar a mobília do tabernáculo.
Os irmãos devem pensar, que maravilha, tem uma posição muito, muito especial e muito chique, não é? Podem ajudar os sacerdotes. Ajudar os sacerdotes era carregar a mobília. Portanto, se alguém está se candidatando à função de coatita, temos bancos para carregar no fim do culto. Não temos, fiquem descansados. Este culto não, mas nos outros talvez tenhamos. Quando fazemos, por exemplo, batismos, que temos de tirar os bancos dali, aí podemos chamar os coatitas da igreja para o fazer. Os gersonitas eram responsáveis pelas estruturas externas. Eram, sobretudo, aquelas grandes coberturas que os irmãos viram que eram várias camadas. Tínhamos, não é? A camada do véu, depois o pelo de cabra branco, depois o pelo de cabra tingido de vermelho, depois a pele de animais marinhos por fora. Tudo isto tinha que ser. E tudo o que estava fora, ou seja, toda aquela parte de linho, tinha 2,5 metros de altura e que circundava o tabernáculo, fazendo um pátio e protegendo a tenda dos olhares de quem estava de fora. Toda esta parte era a responsabilidade dos gersonitas. Eles tinham que carregar, montar, desmontar e carregar outra vez estas estruturas. E os meraritas eram responsáveis por tratar da estrutura do tabernáculo em si. Os irmãos lembram-se que o tabernáculo foi montado com tábuas, tinha uma quantidade enorme delas, elas eram muito altas, havia todo o material para colocá-las no chão, fixá-las, feitos com prata, feitos com ouro, enfim, tudo isto tinha que ser montado e desmontado. Isto era a responsabilidade dos meraritas. Segundo a contagem dos levitas, que trabalhavam entre os 30 e os 50 anos, era este o período obrigatório de serviço. Só entravam ao serviço aos 30. E os irmãos já sabem que é por isso que o Senhor Jesus só se apresenta para o ministério público com 30 anos, para cumprir a sua função sacerdotal. Era esta a idade que era considerada necessária, para que houvesse maturidade suficiente no indivíduo. Na época em que o primeiro recenseamento foi feito, havia 8.600 coatitas, 7.500 gersonitas e 6.200 meraritas. Os irmãos têm isso aí no texto bíblico. É claro que é apenas uma informação, não há nada de obrigatório aqui. A família sacerdotal, além da família sacerdotal e do trabalho levítico, o Senhor então designou um sumo sacerdote, que tinha funções especiais, únicas, também um vestuário separado. O sumo sacerdote vai fazer para a nação aquilo que o sacerdote fazia para o indivíduo. Em relação ao indivíduo, o indivíduo trazia o seu sacrifício e um sacerdote fazia o sacrifício pelo indivíduo. O sumo sacerdote faz o sacrifício pelo país, pela nação inteira, por todo o povo e não apenas por uma pessoa. Portanto, esta será a distinção. Não é tanto uma função hierárquica, apesar de que depois os sumos sacerdotes acabam por ser considerados como que líderes do trabalho sacerdotal, mas em lugar nenhum nos aparece esta colocação desta maneira. Aparece-nos apenas a diferença em termos de função, por causa de ser uma função nacional. E nós vamos ver isto quando virmos o significado do sumo sacerdote. Tanto os sacerdotes quanto os sumos sacerdotes tinham que ser separados para o Senhor em santidade. Não se podiam contaminar, e há uma lista enorme de coisas que eles não podiam tocar, como por exemplo animais mortos, cadáveres e outras coisas mais. Eles tinham que ser casados com mulheres dignas, elas não podiam ser viúvas, não podiam ser divorciadas, tinham que ser mulheres virgens, e eles, os sacerdotes, não podiam ter defeito físico para servir ao Senhor. Se tivessem uma doença crónica ou um defeito físico qualquer, eles não podiam cumprir a função sacerdotal. O Senhor deu aos sacerdotes vestes próprias, que eram para os identificar no meio da sua atividade. Os irmãos têm aqui o vestuário do sacerdote normal e o vestuário do sumo sacerdote. Portanto, o sacerdote vestiria, de forma simples, uma túnica de linho fino, branca, feita especialmente para o ofício, que ia até aos pés, tinha que cobrir até lá embaixo, para que não houvesse qualquer tipo de exposição, até porque os irmãos devem se lembrar que os altares nunca deviam ser feitos elevados, para que não corresse o risco do sacerdote, ao subir ao altar, se expor àquelas pessoas que ficavam de baixo a olhar. E, portanto, as vestes sacerdotais iam até embaixo e normalmente usavam também um turbante ou mitra, também de linho branco, para cobrir a cabeça. Já o sumo sacerdote vestia isto, mas por cima vestia uma série de outras coisas. Então, primeiramente, ele vestia um manto, que é aquela parte azul que os irmãos veem, que vai dos ombros até lá, até mais ou menos ao joelho. O manto sacerdotal tinha abertura para a cabeça e para os braços, era feito de azul e terminava com uma orla na qual estavam bordadas alternadamente romãs e campainhas de ouro.
aparentemente as romãs significariam símbolo de pureza, de santidade ao Senhor, frutos de uma vida de santidade, e as campainhas assinalavam os movimentos do sumo sacerdote, para que quando o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, pudesse saber que ele estava a mexer. Se parassem de ouvir a campainha, é porque ele podia eventualmente ter tido algum problema, e se o sumo sacerdote falhasse em termos de pureza diante de Deus, isto podia acontecer. É por isso que ele normalmente, quando entrava no Santo dos Santos, entrava com uma corda amarrada no pé, para que ninguém tivesse que entrar no Santo dos Santos para ir buscá-lo. Não há campainha, espera-se mais um pouco, que depois puxa-se para fora, porque alguma coisa aconteceu. Podia, evidentemente, também acontecer de haver uma manifestação tão extraordinária do Senhor que o sumo sacerdote ficava tão perplexo. Podia ter, sei lá, podia ter um AVC, podia ter um desmaio, alguma coisa assim do género. Mas é para isso que serviam aquelas campainhas. Depois, por cima disto, havia a estola, ou o colete, também conhecido como éfode, que é esta parte que está aqui em cima, não é? A parte que ele ficava aqui em cima. Era fixado por um cinto e também por uma faixa sacerdotal. Havia ombreiras especiais que eram feitas de linho, em cores azuis, púrpura e escarlate, com 2 pedras de berilo nos ombros, 2 pedras nos ombros, com os nomes das 12 tribos, 6 tribos escritas de um lado, 6 escritas do outro. Significava que o sumo sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, como que carregava nos ombros o peso da nação. Ele levava a nação à presença do Senhor. E como isso não fosse suficiente, ele tinha então à frente, os irmãos estão vendo ali, aquilo, parece ali aquela parte ali da frente, era uma bolsa de couro na qual estavam incrustadas 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma das tribos. Então não somente ele levava as tribos sobre os ombros, mas também junto ao coração. Lembrando que para o israelita o centro das emoções não era necessariamente o coração, que nós costumamos dizer que está aqui do lado esquerdo, não está. Se o irmão ficar decepcionado, sinto muito. Anatomicamente falando, o coração está muito mais cá embaixo do que cá em cima, está bem? Se já fez alguma radiografia do tórax, já percebeu que ele expande-se muito mais cá para baixo do que cá em cima. Cá em cima o irmão só tem pulmão, está bom? Portanto, a ideia do coração, e pomos a mão aqui em cima, o coração está um bocado mais abaixo. Mas pronto, ali realmente fica sobre o coração. Ele leva as tribos de Israel aos ombros e no coração. E desta maneira ele simbolicamente entra na presença de Deus carregando o povo de Israel. Este peitoral, esta bolsa, tinha 20 centímetros de cada lado, ela era quadrada. Ela também tinha dentro dela as 2 pedras de Urim e Tumim. Já ouviram provavelmente falar destas pedras. Estas pedras, enfim, tem muito que se lhe diga. Urim e Tumim significam luz e perfeição, e provavelmente eram pedrinhas, tipo dados, que tinham símbolos que representavam positivo e negativo. Porque as respostas que Urim e Tumim davam quando o povo as consultava diante do Senhor eram apenas sim e não. Portanto, as perguntas tinham que ser feitas para ser respondidas sim e não. Não se podia perguntar de outra maneira. Portanto, não vale a pena perguntar ao Senhor com quem vou me casar, porque não vai vir o nome da Maria escrito nas pedrinhas, está bem? Só pode perguntar se é para casar com a Maria, e aí então vai sair sim ou não. E depois, por fim, o sacerdote tem a mitra, não é? Além de ser mais ou menos semelhante à que os outros sacerdotes tinham, a que diferenciava a do sumo sacerdote é que ele tinha uma coroa feita de ouro, e o frontal tinha escrito as palavras santidade ao Senhor. E aqui o peso da responsabilidade do sumo sacerdote ao entrar na presença de Deus. Os sacerdotes eram então responsáveis por oficiar as cerimônias e os sacrifícios, e o sumo sacerdote, como líder da nação, era consagrado ao Senhor. Esta imagem é uma imagem de uma ideia do que seria a consagração do primeiro sumo sacerdote, Arão, feita pelo seu próprio irmão Moisés. O sumo sacerdote, como líder da nação, orava pelo povo e representava o povo diante de Deus, oficiava as celebrações especiais, e em um momento único no ano, no dia, não é, em que o povo estava pedindo a Deus perdão, o famoso Yom Kippur, o dia da expiação nacional, ele entrava no Santo dos Santos para levar o sacrifício e pedir ao Senhor perdão pelos pecados da nação. Durante o tempo de Davi, os levitas e os sacerdotes receberam novas funções
ligadas ao futuro templo. Davi preparou todas as coisas para que quando Salomão construísse o templo, tudo estivesse organizado para a atividade dos levitas e dos sacerdotes. Nessa altura, na altura já de Salomão, o sumo sacerdócio fica entregue à família do sacerdote Zadok. O irmão encontra isto naquela passagem de transição entre a história de Davi para a história de Salomão. Abiatar, que era o sumo sacerdote na altura, associa-se a Adonias, que é o filho que Davi não aceita que o suceda. Então, quando Davi diz, o meu sucessor vai ser Salomão, quem está junto a Salomão é Zadok. E a partir daí serão os Zadoquitas, ou a família Zadoquita, descendentes de Zadok, que serão os sumos sacerdotes reconhecidos como oficiais pelo povo de Israel, e a profecia de Ezequiel, no fim do seu livro, parece concordar com isto. Quando houve o exílio e o povo foi tirado da Terra Santa para a Babilônia e a Pérsia, isto complicou-se. Porque os irmãos sabem que houve 70 anos de exílio e, portanto, houve muita gente que se perdeu. Gerações se perderam. Gente acabou por não voltar a Israel. Quando começaram a voltar, houve um cuidado rigoroso para apenas aceitar no sacerdócio quem pudesse provar que era de família sacerdotal. Veja o que diz Esdras 2, versículo 62. Estes eram um grupo de homens que procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Eles queriam oficiar, mas não tinham como provar pelas genealogias que eram de família sacerdotal. E Esdras não aceitou. E disse, desculpem lá, mas aqui temos que provar no livrinho. Vocês são ou não são? Mas a minha avó dizia. Não, o que tua avó dizia não interessa. A gente precisa saber em termos de genealogia. Talvez os irmãos percebam olhando para isto. Porquê que aparecem tantas genealogias na Bíblia? Porquê que nós temos a genealogia de Jesus? Era importantíssimo para o povo de Israel, por uma questão de saber o cumprimento da profecia. Se confirmar que Jesus era descendente direto de Davi. Isto era necessário. E ele o é tanto por Maria, a sua mãe verdadeira, quanto por José, que não é seu pai, mas é aquele que faz a função de pai. E Jesus era realmente descendente da família de Davi. No começo do Novo Testamento, havia muitos milhares de sacerdotes e levitas. Tanto que eles eram divididos em turmas. Se os irmãos se lembram, no início do livro de Lucas, quando nos conta a história de Zacarias, pai de João, conhecido como o Batista, diz-nos a que turma ele pertencia. Se eu não me engano, era a turma de Abias. E qual era a época do ano em que ele serviu? Era cerca de 15 dias. Então, eles tinham que ir até ao templo, lá eles tinham que se purificar através do batismo nos vários mikvotes, que eram os batistérios que haviam ao longo do templo e próximos do templo, para depois entrarem a serviço. Nessa altura, o sumo sacerdote, no tempo de Jesus, o sumo sacerdote era Caifás. O sumo sacerdote no tempo de Jesus era Caifás. Ele e a sua família, o seu sogro e 5 cunhados, mantiveram o domínio, o controle do sumo sacerdócio nesta época, apesar de que eles não eram aceitos por uma boa parte da população. Porque eles foram instalados nessa posição por Herodes o Grande. E eles não eram zadoquitas. Zadoquitas, sim, eu já disse aos irmãos, zadoquitas, porque a partir de Davi e Salomão é Zadok e os seus descendentes que ocupam a posição do sumo sacerdócio. Havia um grupo dentro de Israel, entre eles, por exemplo, os essênios, que era um grupo radical, religioso, que fundou mosteiros junto ao Mar Morto e que copiaram textos sagrados e os guardaram. Foram aqueles que foram descobertos na década de 60, na região chamada Qumran, e que é tão importante para nós em termos de achado arqueológico. Este grupo, os essênios, não aceitavam o sumo sacerdócio de Caifás, porque reconheciam, eles não eram zadoquitas, não podiam ter esta posição. Quando a cidade de Jerusalém caiu, no ano 70, nas mãos dos romanos, deixou de haver templo, deixou de haver sacerdotes. E a função sacerdotal passou a ser preenchida pelos rabis e chefes das sinagogas. Não mais em termos de sacrifício, mas em termos de conhecimento da lei, explicação da lei, orientação das cerimónias e festas religiosas. Para nós, irmãos, o que é que isto representa? Bem, segundo Hebreus, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos ler o que o texto diz, chamados por Deus
chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é um sacerdote, o sumo sacerdote zadoquita, nem descendente de Arão. É muito antes. Para dizer que Jesus é um sumo sacerdote superior e universal. Não ficou apenas para o povo de Israel, porque ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote se ele fosse apenas da família de Arão. Jesus não era levita. Jesus era da tribo de Judá, família de Davi, tribo de Judá. Não podia ser sacerdote. Como é que ele pode ser sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdócio dele é orientado pelo Senhor, anterior ao de Arão, é de Melquisedeque. E por isso serve a todas as nações do mundo e serve para nós também. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Que tabernáculo é este, irmãos? É a Igreja de Jesus. Algo não feito por mãos humanas, mas nós que pertencemos ao Senhor. E mais ainda, é importante para nós, aquilo que Pedro diz na sua primeira carta, e que os irmãos já conhecem bem, mas o texto vai estar aí para nós nos lembrarmos. Vós sois. Ele está a dizer para quem? A Igreja de Jesus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas repare, irmãos, aquilo que se é tem a ver com aquilo que se faz. Vós sois para quê? Porquê que somos isto? E o texto continua e diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual era a função dos sacerdotes, irmãos? Vamos lembrar. Conhecer e ensinar a palavra de Deus. Se nós somos sacerdócio real hoje, qual é a nossa responsabilidade? Conhecer e falar, e ensinar, e explicar, e proclamar a palavra do Senhor. Qual era a função sacerdotal? Interceder pelo povo, orar pelo povo, clamar a Deus pela nação. Qual é a nossa função como igreja? Interceder pelo povo, irmãos. Interceder pelo povo. Temos que orar pela nossa nação. Os irmãos querem saber como é que anda o estado da nossa nação? Não vejam só o telejornal, vejam outras coisas. Querem saber algumas coisas sobre o estado da nação? Nossa irmã Pinha outro dia esteve ali em Fátima, no auge das celebrações. Perguntem a ela quantos milhares lá estavam, quantos milhares de crianças estavam a ser consagradas ali. Nós somos chamados para interceder, irmãos. É a nossa responsabilidade de clamar a Deus. Qual era a função dos sacerdotes? Fazer os sacrifícios. Nós não fazemos sacrifícios porquê, irmãos? Porque Jesus já fez o sacrifício total, não há mais sacrifícios a fazer. É por isso que os irmãos não têm aqui um altar, nós não temos animais ali dentro guardados e nem eu ando com uma faca na mão, senão teríamos que fazer sacrifícios outra vez. O Senhor já fez um sacrifício, não há mais a fazer. O sacrifício que nós temos que fazer agora ao Senhor é diferente. É por isso que nós não temos missa, porque a ideia de missa, irmãos, envolve a ideia sacrificial. E Jesus já fez o sacrifício. Nós não fazemos missa, fazemos culto ao Senhor. Nós prestamos a Deus a nossa adoração. Mas como povo sacerdotal, nós somos responsáveis por levar aquilo que não está bem e pedir ao Senhor a sua misericórdia. Porque esta é a função sacerdotal. Vós sois sacerdócio real, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus deu ao povo de Israel uma família de sacerdotes para estas funções, Deus tem dado ao mundo hoje um povo sacerdotal. Somos nós. Não precisamos andar por aí com estolas, com éfodes, com o nome da nação sobre os ombros, mas devíamos carregá-la. Não precisamos andar com uma coroa escrita santidade ao Senhor, mas devíamos viver vidas santas. Porque é um Deus santo que nós servimos e não há outra maneira de o podermos servir. Muito bem, irmãos. Estas são, de forma resumida, as orientações que o Senhor deu a Moisés para que o povo pudesse saber como lidar com ele. Sacrifícios, festas, um local de adoração e uma família de sacerdotes. Agora, o que é que Deus deu ao seu povo para lidar com os outros? Amar ao próximo, como a ti mesmo. O Senhor deu muitas instruções. E na próxima semana, se Deus nos der vida, saúde e cá estivermos, nós vamos começar a orar para elas. E se os irmãos quiserem saber, venham cá estar connosco.